Obra: Transição Planetária. Médium: Divaldo Pereira Franco. Pelo Espírito: Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 19. Preparação para o Armagedom Espiritual. Havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas, quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente, quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivéramos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto lobrego, onde o crime se tornara uma constante e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a soturna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Por outro lado, o filhinho de Alonso e Eunice deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se olvidam do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos. Analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, podíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis, e, principalmente, sem a miséria moral, que desapareceria dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odientas contra as criaturas. Nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros os novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros tantos servidores do Evangelho de Jesus espalhados no mundo, tanto quanto cidadãos honestos não vinculados a nenhuma denominação religiosa, porém, valorosos e dignos, as baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção. É claro que também os indivíduos honestos e de sentimentos elevados não ficavam à margem da ação ignominiosa desses infelizes do além, por considerá-los obstáculos aos objetivos que abraçam, quais sejam a extinção do bem, as subjugações e vampirizações coletivas como já se podem observar, porém, em número mais volumoso, a desventura e a alucinação nos jogos dos prazeres sórdidos. Com certeza, embora as armadilhas perversas e as perseguições inclementes, ninguém, que se encontre desamparado, à mercê do mal, exceto quando se permite espontaneamente a vinculação com essas forças e GMO acento agudo bens. Deter-nos-emos especialmente na área do movimento espírita comprometido com Jesus e sua doutrina, alvo primordial de determinados grupos da grei autodenominada como o mal. Acercando-se dos médiuns invigilantes,
vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Concomitantemente, fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família. Fascinação, subjugação, que se iniciam discretamente e roubam o discernimento de muitos, constituem o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes em a natureza humana. Além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes e não para aquele que deu a vida em demonstração insuperável de amor e de compaixão por todos nós. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energias, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Na área da caridade, movimentam os discutidores que perdem o tempo entre os conceitos de paternalismo e de promoção social, olvidados do socorro que normalmente chega tarde, quando se aplicam as horas em ociosidade mental e divagação intelectual. O Armagedom bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megido, ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniriam para a batalha final. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio em que o Senhor de Misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros, e na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, não as entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido, porque autofascinados, tornam-se modernos narcisos. Oportunamente, Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não-católicos daquelas terras. Já conhecíamos a sociedade espírita onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor com o convidado espiritual Eliashim Ben Sadoc, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores, em nossa esfera de ação fora da Terra, delinearam como se daria o encontro para o qual nos deveríamos preparar espiritualmente. Predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimo-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. A instituição dedicada ao estudo da codificação do Espiritismo conforme os austeros métodos utilizados por Allan Kardec, ressaltando o labor em torno da educação sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adstrita às criaturas reencarnadas, mas também aos desencarnados em sofrimento e em ignorância das divinas leis, estava em plena realização do seu programa quando chegamos. As salas de estudos e de socorro fluidoterapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida.
O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como aos passes coletivos, encontrava-se com todos os lugares tomados por pessoas expectantes e ansiosas pela palavra iluminada de que seria instrumento o expositor da noite. A movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva, assim como dos indivíduos atormentados por problemas de vária ordem, que se haviam dirigido à casa espírita, esperando orientações e conforto para os dramas que carregavam como cruzes ocultas, íntimas e afugentes. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que se desenhou em muitos rostos. Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas da aflição e exteriorizaram vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele se deteve numa ou noutra fila, saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem oportunidade de receber-lhe o benefício das energias que também externava. Acompanhamo-lo de perto e escutamos as solicitações enunciadas e as silenciosas de grande número de presentes, confiando na inspiração que o tomaria, e nas bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. Sempre vigilante, Dr. Silvio nos disse: o Espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para a frivolidade nem para a autopromoção de qualquer dos seus membros. Representando o Consolador que Jesus prometeu, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a este local, são portadores de graves questões que os atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhes facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos, enfermos de diversas patologias, incluindo severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e de paz, vitimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam de bondade e auxílio para não tombar no fosso das depressões graves ou enlouquecerem de agonia ante as incertezas que os atormentam. Certamente, não há lugar para as gargalhadas nem os exibicionismos pessoais, em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Ninguém mais feliz do que Jesus, no entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes ao reino dos céus. Aspas. Pontualmente, à hora estabelecida, em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração gratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava com unção, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a parábola do filho pródigo, lendo com cuidado o texto e, de imediato, interpretando-a em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e especialmente do espiritismo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas, atualizações dos ensinamentos tiveram seu momento de apresentação, tudo isso numa linguagem escorreita e em tons coloquiais, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas, que os iriam auxiliar a entender o significado profundo da mensagem de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, vez que outra, numa metodologia pedagógica saudável, que não diminuía a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes,
quando os médiums dedicados ao Mister tomaram suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oravam afervorados, e, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionadas pelos atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano sob a orientação do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando-o com os recursos de que são portadores. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam no Mister, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem cerradas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão, e, nos outros setores, espíritos afervorados ao dever continuaram em atendimento aos necessitados de toda ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica, no entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos, porquanto mudança de atividade, despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. A noite avançava, quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao Mister era significativa. Havia-se encerrado um labor, e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Fim do capítulo 19. Preparação para o Armagedon. Se este conteúdo faz sentido para você, deixe-nos saber sua opinião no campo de comentários abaixo do vídeo e se inscreva no canal para receber a notificação referente aos próximos capítulos. Presenteie-nos com seu gostei e compartilhe o link deste vídeo com as pessoas que são relevantes para você. Unidos, em comunhão com as forças do bem, conseguiremos colaborar com os anjos de Deus na transformação deste planeta de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Creia e assim será. Desde já agradecemos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê.